sabia que a bola da Copa e um pneu tem chip? Isso mesmo, você vai conhecer um negócio agora que você não imaginava. Pneu de carro ultra esportivo, que daqui a pouco pode chegar nos carros normais de rua, Sim. mas com chip igual a bola da Copa. Você explica pra gente, Fernando? Pô, com o maior prazer. Felipe, essa bola aqui ela tem um chip que é uma evolução, ela tem um chip de 500 Hz, que já tinha na bola anterior, só que essa agora vem com equilíbrio, que ela vem balanceada. Aí é que um ponto interessante, né? Fala em balanceamento, se a bola tivesse chip só de um lugar, ela ia rodar todo estranho. Por isso, no nosso carro a gente sempre precisa daquele chumbinho de balanceamento, para rodar tranquilo. A bola também, mas voltando à história do pneu, esse pneu aqui é um chamado Cyber Tire. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Olha só o chip que ele tem. Deixa eu ver se está aqui direitinho para o pessoal ver. Olha só que doideira, gente. Um chip, olha. Um chip, tá ali aparecendo o chip, ó. Lá dentro do pneu. Explica pra gente isso, Fernando. Que doideira. Então, Felipe, muita gente sempre fala em pneu, lembra do TPMS, que é aquela coisa, acusa no painel. Não, aqui é um outro nível de evolução totalmente diferente. Ele conversa com a central do nível de sofisticação, tipo, quem gosta de andar um pouco mais rápido, que é um caso de um carro desse, que é uma McLaren, você vai entrar numa curva e o carro começa a dar aquela derivada de sair de lado, ele já avisa para a central, já corta motor, já entra ABS, já entra... Pela leitura de roda, cara. Se você está numa pista seca, de repente entrou molhado, ele identifica que entrou, já joga isso para a central. Agora imagina também outra coisa, Felipe. Como segura um chip desse com antena, ele é relativamente leve, mas imagina a força centrífuga. Então, aqui também tem um detalhe de tecnologia. Ele é colocado no pneu antes dele ir para a máquina vulcanizar, para que ele possa receber toda a carga em cima e... Então não tem instalar depois. Não tem essa possibilidade. Aqui realmente a gente está falando do suprassumo da tecnologia. E dizem, aquela coisa de hoje, a gente fala muito IA, da evolução, dizem que o futuro, imagina alguém falar no passado do Waze, você vai ter um aplicativo no carro que você consegue saber o que está acontecendo. Ninguém ia acreditar do que acontece hoje, que um carro passa informação um para o outro, e a gente tem. No futuro, dizem que os pneus vão começar a conversar, que é justamente o que você falou. Na evolução, tudo que começa nos carros mais caros acaba vindo também para os carros mais em conta. E aí esses chips começam a conversar entre eles e começam a identificar, olha, na posição tal tem um buraco, tem isso, tem aquilo, tem outro. É uma conversa muito mais focada no pneu. Fora o estudo, né? Você com compartilhamento de informações, você vai poder estudar, vai poder saber onde está um buraco. O carro bateu ali naquele buraco, né? Ele vai saber que tem um buraco. Olha, gente, você tinha parado para pensar nisso? Cara, quando você escuta isso, eu escutei a primeira vez, eu gostei para entender, mas depois, tudo é questão de tempo. Cara, que legal. Outra coisa, a gente fala de leitura. O carro já tem uma leitura se a roda derrapou, só que até a roda derrapar, quem perdeu o contato da roda ali é o toque, o pneu tocando. Pela força centrífuga dele aquaplanar, por exemplo, a gente já sabe pela forma do pneu, por esse chip, que ele aquaplanou. Então, eu tenho uma reação ainda mais rápida do que se fosse a leitura convencional do carro. Gente, que doideira. Agora tem que fazer uma pergunta. Quanto custa um desse? Não vamos falar nisso agora, que é para não assustar ninguém. Felipão, vamos continuar na nossa bola aqui, e a gente estava falando de balanceamento. Você já pode comentar aí, tá? Tá livre o comentário, vamos embora. Outra curiosidade, já reparou que todo jogador, quando ele vai bater, ele fica rodando a bola, o que ele está procurando? Ele está procurando o pino de onde vai encher a bola. Por quê? Porque na hora que ele bate, por mais que a bola tenha um equilíbrio, essa parte da bola pesa 3 gramas a mais. Aí ela dá aquele efeito caindo. Olha só, gente. Ó. É aqui que ele procura quando vai bater a falta, o pênalti. Ele fica lá procurando a posição certinha para bater. E o que tem a ver com o pneu isso, Fernando? Você imagina um pneu sem balanceamento? Aquele negócio que você anda no carro. Se bem que hoje as suspensões são tão sofisticadas
que quando você começa a perceber, é porque o problema está muito grave. Mas balancear um pneu é fundamental para você ter um equilíbrio perfeito no carro. Assim como a bola, o cuidado que a gente viu agora do chip de estar balanceado para não atrapalhar nada, ter só a diferença do bico. Essa bola é exatamente igual, todo o equilíbrio, o jogador não sente diferença nenhuma da bola anterior que não tinha chip. Agora, a gente está na Widm aqui, que é um auto center famoso aqui, um dos mais bem conceituados do Rio de Janeiro. E o balanceamento de pneu, ele é feito na fábrica, porque o balanceamento de roda é feito aqui na Widm. Sim. Né? Existe também um serviço de balanceamento de pneu? Aí é uma curiosidade minha que eu não sei. Então, Felipe, boa pergunta. Você vai reparar que nas laterais do pneu, às vezes tem uma pequena marcação no pneu. Aquela marcação do pneu, ela diz exatamente que aquele ponto está a 180 graus do lugar mais pesado do pneu. Para quê? Para quando você for montar o pneu, você vai lá e ajusta aquela bolinha, geralmente na direção exatamente da válvula, que é que o peso superior da válvula já começa a acontecer um princípio de balanceamento. Existem alguns casos que quando você bota na máquina, nem precisa de chumbo adicional, porque o conjunto casou perfeito. Isso é muito raro, mas acontece não tá. E é por isso que tem aquela bolinha. Todo mundo acha que só uma bolinha para pintar. Não, aquela bolinha tem uma marcação de balanceamento. A bolinha amarela que a gente vê Sim. aqui no pneu é o ponto mais pesado? É o ponto, digamos assim, a 180 graus daquele ponto é o lugar mais pesado do pneu, justamente para ele ser colocado no bico e o bico fazer um contraponto. Ao contrário. É. Que legal. É um balanceamento. Eu não sabia. Cara. Muita gente acha só uma bolinha colorida, mas ela tem um motivo de ser. Na realidade, quando a gente vai procurando, sempre tem um detalhe que a gente nem para pensar. Agora, a gente tem uma leitura de chip na bola da Copa do Mundo. Agora, ela vai ler, né, vários detalhes. E agora, a preparação para a Copa do Mundo também tem a questão da chuteira. Tem chuteira para molhado, tem chuteira para várias coisas, Fernando? São 3 tipos de chuteira. Tem a que é chamada de FG, que é para um solo do inglês, né, firm ground, que é para um campo mais firme. Tem a soft ground, que é para o terreno está mais molhado, não está segurando. Úmido. Está úmido, aí ele precisa de um outro tipo de chuteira. Tem a que é chamada de soft pro ou mista, que ela é uma mistura das duas coisas. Pô, sabe uma coisa que eu fui descobrir, assim, muito interessante? Sabe que é um anjo da guarda que cuida disso? Que ele é um personagem que quase ninguém fala dele. Coadjuvante. O roupeiro. O roupeiro, 2 horas antes do jogo, ele vai lá, pisa no campo, sente como está o campo, se afundar 1 centímetro, ele fala assim, eu tenho que botar a chuteira soft, que é para andar em piso mais molhado. Por exemplo, agora nos Estados Unidos, a gente vai ter lugares como Los Angeles, que são campos fechados, que a maioria das vezes eles vão jogar sempre com a chuteira para solo mais firme, que é teto fechado, boa drenagem. Mas chegar, por exemplo, em Vancouver, que de repente tem um índice de chuva maior, pode ser que eles usem uma chuteira soft. E aí, falando nisso, Felipe, deixa eu até pegar uma. Produção, pega aí pra gente. Olha que obra de arte, que coisa belíssima. Essa aqui é a chuteira do Cristiano Ronaldo, Mbappé e do nosso Vini Júnior. Vini, boa sorte aí para você. Então, a gente tá com a tua chuteira. Era para ter pego a do Neymar também, mas acabou não dando tempo de pegar a dele. Então, você vê o tipo de trava que tem aqui. Falando em trava, Felipe, vou te mostrar uma coisa que eu fui pesquisar. Você sabia que tem tênis que são feitos com sola de indústrias de pneu? Sim. Já comprei. Funciona. Aí eu fui pesquisar se essa sola também era feita disso. Não, ela é feita com um tipo de produto que ele tem uma resistência muito maior do que o nylon, para não ressecar, para não quebrar e ter, digamos assim, uma impulsão muito maior. Uau! Aí... Tecnologia demais, né?
Já que eu sou do reino de pneu, eu sempre gosto de fazer comparação de tênis e pneus. Sabe todas as vezes, Filipão, que você fala de... Depois o pessoal da produção ilustra aqui para ficar mais fácil para o pessoal visualizar. Pô, eu tenho uma SUV que normalmente eu só ando na estrada. Aí a gente fala assim, bota um pneu que a gente chama de ST, que é um pneu estradal, um pneu de estrada, que ele tem uma pegada muito semelhante a um pneu de passeio. Não, mas aí a gente diria que isso seria, digamos assim, uma chuteira de futebol society. Uma coisa mais tranquila, mais leve. Sem trava. Mais centrada. Aí a gente começa a entrar no mundo de por que faz tanta diferença o solado de alguma coisa. Você chega no cliente e fala assim, não, eu sou radical, eu gosto de entrar numa lama pesada, que seria como se fosse uma chuteira com travas mais longas, que é exatamente o que acontece com o pneu, que eles vão mostrar aqui na tela, que são sucos mais espaçados, que eles acabam funcionando como umas travas mesmo para poder andar. Mas se você pega isso e vai andar numa pista normal, ele faz um barulho terrível, do mesmo jeito que se um jogador pegar uma chuteira de trava alta, a possibilidade dele torcer o pé ou acontecer uma série de acidentes, porque está no solo errado. E a gente vem para um terceiro pneu, que é o mais comum, que a gente chama de all-terrain, que é um pneu misto, que pega meio a meio, que é aquele cara, de vez em quando eu vou para um sítio, vou para uma grama. Então, sempre que for botar pneu, é importante procurar uma loja que classifique o cliente. Exatamente, que ela escute o cliente e mostre para ele as diferenças que existem. Entrevistar o cliente. É o que eu falo nas minhas palestras. Primeiro você tem que identificar, classificar quem é o teu cliente, né? Quem é aquela pessoa? O que ela faz ali? Ela gosta de correr? Ela não gosta de correr? Ela vai desempenhar alta performance indo para Itaipava, por exemplo, Petrópolis, todo final de semana? O cara gosta de sentir o carro, né? Eu acho que são condições. E eu, como cliente, sou cliente desse cara aqui desde 1998. E eu sempre fui tratado dessa forma. E daqui a pouco eu vou compartilhar como é que a gente acabou esse momento da Copa, foi da maneira mais inusitada. Eu não acho que a gente conversou isso há um tempão. Não, isso começou num bate-papo na segunda-feira, a gente falando de um pneu para um determinado carro, mas depois a gente conta essa parte. Vocês vão saber qual carro é. Vocês vão saber, vamos saber. E aí, falando de chuteira, de carro, de piso, eu sempre falo que é importante a pessoa procurar uma loja de pneus correta, honesta, transparente, que ouça a necessidade do cliente e tenha um leque de produtos para poder realmente não vender o que ela tem no estoque, mas na medida do possível atender a necessidade do cliente. Olha, eu tenho dessa marca, já tenho. Uma outra confusão que às vezes as pessoas fazem. Tem um pneu chinês muito barato. É muito barato. Você vai sentir diferença dele aonde? Vai sentir diferença na hora que você for fazer uma frenagem, que você precisa de um espaço mais curto, você vai sentir. Um handling, que é algo muito importante em carros sofisticados. Por quê? Do mesmo jeito que a gente teve uma oportunidade, vocês vão ver um episódio que a gente falou do sensor de pneus da McLaren, esses sensores eles conversam com a central do carro. Então, o pneu é um grande protagonista nessa conversa, porque ele é o primeiro em contato no solo. Ele conversa com a central manda um comando com ele. Então, se tem ali dois interlocutores que conversam mal, essa conversa vai ter ruído. Se essa conversa está em baixa velocidade, média velocidade, ou não entrou um animal na pista, não tem problema nenhum a conversa ficar atrasada. Mas se essa conversa está rápida, a família toda está lá dentro e você quer um outro tipo de coisa, você não pagou mais caro, você levou muito mais valor e muito mais tecnologia. Do mesmo jeito que essas chuteiras, elas têm um valor diferente, totalmente diferente. Por exemplo, se você fizesse essa chuteira aqui em nylon, alguém fala assim para a chuteira, é uma chuteira, visualmente, igual. Um pneu, todos eles são pretos e redondos com buraco no meio. Uma chuteira também, visualmente, são todas iguais. Mas pergunta para um jogador de futebol que entende do assunto, fala assim, jogar é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu fiz um teste, aproveitando, gente, a 240 km por hora sobre chuva. Eu dirigindo.
240 km por hora sob chuva. Uma pista fechada. Óbvio, no local apropriado. Essa velocidade só na Alemanha. Mas na Alemanha eu também peguei. Aí era a pista mesmo, peguei 260 km por hora numa autobahn, mesma condição, estava com, por sinal, o mesmo pneu. Da mesma marca, um pneu de alta performance. E aquele comportamento dinâmico é muito diferente. Quem puder um dia testar pneus em pista, o comportamento dinâmico em curva, com um carro, com um pneu, não canta pneu numa curva a X velocidade, com outro pneu canta. A frenagem consegue ser mais de 10 metros de diferença, dependendo da velocidade. Cara, significa bater ou não bater, mesmo com ABS, controle de tração, controle de estabilidade. Então, às vezes eu vejo muita gente que tem dinheiro, condição financeira para ter o melhor pneu, colocando pneu de baixa qualidade. Não faça isso. Não use a segurança do seu carro para um pneu que não é correspondente com, às vezes, o seu poder aquisitivo. Cara, se você pode, tenha sempre o melhor. A coisa mais importante num carro não é a estética, não é o consumo, é a segurança. Ali anda a tua família e anda você. O pneu faz total diferença. Engraçado, você falou de autobahn, uma grande amiga estava comentando comigo algo que eu não sabia, eu não sei se você sabe, que na autobahn só é permitido andar na pista da esquerda em alta velocidade os carros nacionais. Se não for carro alemão, ele não pode andar naquela velocidade. É mesmo? Esse eu fui surpreendido por ela, até agradeci muito. Cara, eu desconhecia. Talvez vocês saibam, eu não sabia. Sabia disso? Não sabia. Então já são Ainda dois. bem que eu aluguei um alemão. Caramba! Olha, tu está falando de tecnologia, pegar a bola aqui um instante. Todo mundo vai lembrar de uma coisa, a famosa Jabulani. A Jabulani, que os jogadores odiavam a Jabulani. Cara, por que a Jabulani o pessoal não gostava? Copa da África do Sul. Exatamente. O pessoal não gostava porque ela era completamente lisa. Tinha alguns jogadores que falavam assim, essa bola parece aquelas bolas de supermercado, que ela não tem gomo nenhum. Cara, o que acontecia com essa bola? E aí esse detalhe, que a gente está falando de pneu tem corte de vento, tem corte de lama, tem uma série de coisas. A bola, se você segurar a bola, depois pega essa bola, que é a nova bola da Copa, Trionda, ela tem uma série de cortes, por exemplo, quando ela molha, ela fica mais aderente. Essa bola hoje, por exemplo, uma bola no passado era uma bola de 32 gomos. Aí eles, que também não sei dizer porquê, eles ficam alterando, uma hora é 8 gomos, aí desce para 6, essa agora é 4. Mas essa textura faz com que ela vá no ar, e isso é testado hoje, é uma norma da FIFA, ser testada em túnel de vento para que nunca mais aconteça. E a Brazuca, que foi a nossa bola, infelizmente a gente teve aquela tristeza de perder de 7-1 para... Só fui olhando para a bola, agora lembrei. Você falou em autobahn, lembrei de alemão. A gente perdeu. Mas voltando para a bola, a gente, com a Brazuca, teve a grande evolução e, mais uma vez, aquilo que às vezes não é perceptível aos olhos faz uma brutal diferença em qualquer coisa que a gente imagina. Futebol, Felipe. Tentar lembrar de mais alguma coisa que a gente possa ter alguma similaridade de carros, chips, bolas, leituras, chuteiras, pneus. A gente tem a frenagem do jogador. Boa. A frenagem do jogador. O jogador vem lá, né, um ser humano alcança mais de 30 km por hora, né, um ser humano rápido, e me corrija aí agora. O Usain Bolt acho que foi mais de 30, hein? Bom, a gente vai colocar... Pronto. Olha, Produção. Pronto, já colocaram aqui a velocidade máxima. Cara, imagina desacelerar. Você tá vindo lá, campo molhado, fincar, ó, tal, e parar. Você dá um drible lá, aquele drible, né? Vai pedalar, vai dar um drible que você vai estacionar aqui. O jogador
do outro time foi, você ficou. Como é que freia? E como é que freia em diferentes terrenos, né? Ainda tem isso. E Felipe, que é um cara que sempre fala, eu vou voltar a reforçar um ponto. Uma coisa, Felipe, hoje todo mundo fala em carro elétrico, parabéns para você, você foi, digamos assim, para mim um precursor. O início, todo mundo, às vezes, a quantidade de hater batendo em você era muito grande. Toda vez que alguém chega com uma tecnologia muito diferente, disruptiva, que tira o ser humano da zona dele de conforto, há aquela turma que é curiosa e tem outro que bate. E nesse momento, agora que começa a Copa, parece que a gente no Brasil começa uma curva assim, crescente de venda de híbridos elétricos gigante. Aí o Felipe, que sempre falou de carregamento, a bola da Copa carrega. O chip dela tem que carregar, então antes de qualquer partida ela vem a bola carregadinha para a partida. Mais um carregamento na vida. Que isso, fera. E você não acreditava em carro elétrico. Até a bola da Copa carrega. Pô, Felipe, a gente tava falando em barulho, onda. Dentro desse pneu aqui, depois a produção vai botar em evidência para facilitar, senão eu vou ficar eu e Felipe aqui fazendo musculação para levantar o pneu, mas eles vão dar um close e vocês vão ver que tem um material que é muito semelhante a uma espuma, gente, pelo amor de Deus. Parece com espuma, tem características de espuma, mas não é espuma, é outra coisa. Ele tem a capacidade de absorver as ondas sonoras um carro elétrico, que é aquela suavidade, que você não tem um barulho da combustão. Um pneu desse é extremamente importante. Outro detalhe também, para não gerar conflito. Nem todos os carros elétricos são montados com esse tipo de pneu. Esse tipo de pneu ainda é montado só em carros um pouco mais sofisticados. Posso dar uma dica em função disso? Pode dar. Você acabou de comprar um carro elétrico. Seja um carro econômico, um Dolphin, um GAC, modelo novo agora, um EX2, ou um carro de alta performance, um BYD Seal, um Zeekr, né? Um carro que tenha muita performance, um GWM também híbrido, por exemplo. Você tem tanto carro legal que você depende de quê? Do pneu para usufruir tudo aquilo que você pode. Você pega um Dolphin Plus, por exemplo, que é um carro rápido, mas com tração dianteira. Você pega aí um carro como um BYD Song. Você pega um carro como um BYD. Você pega um carro como um BYD Yuan Pro, que é um carro com 0 a 100 aí na casa dos 7 segundos, mas quando você acelera, ele não tem tração, por exemplo, num piso molhado. O torque é imediato, você pode derrapar aquela aceleração brusca quando você estiver no modo esporte. Eu estou dando uma dica para vocês, porque dependendo de você, que acabou de comprar um carro 0 km elétrico, você tem que trocar o pneu. 0 km. Porque muitos pneus não foram feitos para a finalidade que você curte. Tipo correr, eles foram feitos para longevidade de autonomia, eles foram feitos com o que a gente chama de pneu ecológico, que tem menos atrito ali no asfalto para poder... Resistência para poder gerar range, né, de autonomia. Então, você que acabou de comprar um carro elétrico, passa numa loja responsável como a Widman, que tem a entrevista para o cliente e diz: eu gosto de correr e comprei um BYD Seal, eu comprei um GWM H6 PHEV 35, eu comprei um carro com muita força e eu quero um pneu à altura do meu carro. Antes até de pegar na concessionária, porque de repente uma loja responsável como a Widman, por exemplo, pode pegar na troca, estou certo ou errado? Tá certo. E você pode ficar com um pneu, não ter que esperar gastar o pneu, que seria um absurdo e não deixaria você satisfeito. Felipe já meio que se antecipou de algo que... Que passei por isso, né? Que a gente vai conversar. Segunda-feira, Felipe me liga e fala assim: Fernando, eu estava querendo
que o meu carro tivesse um pouco mais de gripe. E a gente começou a falar de várias coisas. Antes de entrar propriamente no assunto, eu vou compartilhar, eu costumo dizer o seguinte, que é interessante a gente passar conhecimento para o consumidor, porque o conhecimento é libertador. E aí ele começa a entender uma série de coisas. O que acontece com o carro elétrico, como o Felipe estava falando? O pneu, digamos assim, que é um cobertor curto. Às vezes, para aumentar, digamos assim, a duração da bateria, fica uma disputa das montadoras. Ah, a minha deu 530, a minha deu 580, a minha deu 590. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a diminuir muito a largura do pneu para ele poder justamente não ter uma resistência ao rolamento muito grande. Se a gente olhar aquelas primeiras X1 que eram... O i3 da BMW, que vinha com aro 20 canelinha. Estão corrigindo, falei errado. A X1, ela vinha... X1, vocês veem com... O i3 o i3 da BMW. Vinha com pneu fininho, que era até um pneu difícil de achar. 20 ou 22, se não me engano. Era um pneu bem grande. Ali foi, digamos assim, o início da gente começar a ver pneus assim muito estreitos, digamos, pneus longilíneos. Só que os carros elétricos, em contrapartida, começaram a cada vez ficarem mais fortes, entregando... Torque imediato, instantâneo, punch. E aí eu e Felipe começamos a fazer algumas experiências em conjunto. A gente lá atrás, a gente pode falar até quase que era no tempo dos dinossauros. Cara, engraçado que as coisas andam numa velocidade tão grande que parece que a gente está conversando uma coisa que aconteceu há milhares de anos e não tem tanto tempo assim. O dia que você me chega com um jack pequenininho e ele tinha um pneu bem estreitinho. Eu disse assim, porra, queria transformar esse carro num carro um pouco mais agressivo. Botar uma rodinha, deixar ele mais perto. E aí você me colocou em contato com a engenharia da fábrica, a gente começou a desmistificar algumas coisas. Ah, a roda era toda fechada, se era por causa da eletricidade, não era da eletricidade. Não, isso é por causa da aerodinâmica. Então, as rodas dos elétricos são um pouco mais fechadas para facilitar quebra de ar. Enfim, a gente foi aprendendo tanta coisa ali no nosso bate-papo e a nossa humildade de nunca ter vergonha de perguntar coisas que a gente estava conhecendo pela primeira vez. E a gente foi perguntando. E nessa evolução, um tempo depois, chega um Dolphin Plus com 9555. Mas, às vezes, testando um pouco o carro para saber o comportamento, era um carro já pequeno, mas nervoso. Carro de 0 a 100 em 7 segundos, né? Rápido. O que acontecia com ele? Às vezes eu notava que, tá faltando um pouco de pneu. Aí começou aquele negócio, não, só pode botar pneu tal. Aí quando eu comecei a conversar com o Felipe, falei, Felipe, pneu para carro elétrico você tem que ver índice de carga, índice de velocidade. Aí, no caso de umas SUVs que são mais pesadas, você tem que ter um extra load, que é uma lona extra reforçada. Tudo tem a ver com peso, força centrífuga e uma série de coisas. Atendendo esses princípios, você pode botar um pneu. E aí, na época, a gente falou assim, vou pegar um pneu e vou botar um pneu 10 milímetros mais largo para ver. O carro mudou completamente. E aí, baseado nessa experiência, vamos contar agora como começou a nossa conversa? Por favor, detalhe, sem trocar a roda. Foi só o pneu. Só trocar um pneu. Aí agora, a companhia Bridgestone veio com uma coisa chamada Elentine, que é o suprassumo das melhores tecnologias da companhia. Isso é tão sério para a Bridgestone que o presidente atual do Brasil, Lafayette, veio em primeira pessoa anunciar a evolução, o propósito da companhia está em cima de carros elétricos, percebendo que o consumidor começou a procurar na rua pneu para carro elétrico, eles fizeram até um adicional na etiqueta de começar a demonstrar para o consumidor que essa tecnologia Elentine, que significa as melhores matérias-primas, uma série de coisas. Depois pesquisa esse produto, que é um produto bem interessante. Elentine seria a combinação de conceitos de tecnologia
tipo de composto da borracha, enfim, é um blend. Vamos chamar que é uma alquimia da engenharia somado com química, com tudo que tem de melhor na companhia. Um blend. Um blend, Vamos trazer para o mundo dos vinhos que fica degustável e palatável para todos nós. Aí, falando disso, Felipe me traz um desafio, cara. Eu tô com uma BYD TAN, que é um carro forte. 527 cavalos. Aí eu cheguei, Felipe, vamos ousar em conjunto? A gente até combinou que a gente não ia falar com ninguém. A gente está aqui empolgado com a Copa. A gente tem a felicidade, tudo que a gente testa sempre dá certo. Se der errado o nosso teste, depois a gente compartilha com vocês. O pneu Alenza da Bridgestone, ele é original da BMW iX5. É um carro, estão falando aí que ele tem... Da X5 e da iX, né? É, da iX5. Tá. Da i5. Ela tem... Peraí, volta aqui. É i5 ou iX50? Não, é i5. i5. Então tá, vai de novo. Esse pneu da BMW i5, que é um carro que deve estar aí uns 600 cavalos. Top. Acelera, sei lá, na casa 3 segundos, 3.8, algo nisso. Fantástico. Então, qual o desafio que a gente vai levar? Vai levar um conjunto de pneu Elantine, 10 milímetros mais largo do que o pneu que está equipando hoje o carro. Evidentemente que a autonomia da bateria vai cair um pouco. Eu acredito que vai cair pouco. Eu diria que vai cair aí uns 5%. Porém, você vai sentir uma estabilidade muito grande. Depois do teste, não assim de cara, direto, mas depois que a gente tiver testado, Felipe olhado, ver como tá, ele vai fazer os comentários com transparência total de como a gente falou absolutamente de tudo que a gente conversou até aqui agora. Uma coisa que é notório para quem tem carro elétrico de alto desempenho é a performance do 0 a 100. O 0 a 100, por exemplo, nos carros da BYD, você tem um contador. Então dá para você ver. Você tem 0 a 100 de 4,7, 4,6 segundos para 4,3, isso testado, só por causa da diferença do pneu. O meu carro, eu já tentei fazer vários 0 a 100, eu sei quanto faz. E agora a gente com um pneu com mais aderência, a ideia é ver. E num carro elétrico, para quem busca alto desempenho, Fernando, eu venho com mais de 2 toneladas andando e freio. Você tem noção da fricção do pneu com um carro de mais de 2 toneladas e 200, digamos assim, freando, cavando, e o asfalto aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, do Brasil todo, é meio que irregular. Imagina a pancada, tal, da borracha. Meu amigo, se não for top, esquece. Eu peguei, por exemplo, tive um BYD Seal, que ele ficava quicando. Ele ficava quicando no asfalto, no conjunto da suspensão com o pneu, ele dava uma quicadinha de frenagem. Então, gente, é muito importante esse teste e, de repente, você trocar o pneu do teu carro 0 km elétrico. Pronto, falei. Não, isso depende, não é uma publi. Isso é, digamos assim, um teste de coisas que a gente está falando do dia a dia que são a mais pura verdade. É alquimia para descobrir algo bom para mim, para o meu carro. Sim, sim. Então, se você precisa, quer fazer algum teste, Felipe é um amigo, é um cliente, é um instrutor, é alguém que sempre traz conhecimento, divide conhecimento com a gente. Sempre que ele quer saber alguma coisa de pneu ou a gente quer testar alguma coisa, a gente faz essa troca o tempo todo. Você que chegou agora, você pensou que era um canal da Copa. Na realidade, são 2 caras apaixonados por carro que foram pegar o mundo do futebol, das chuteiras e tudo mais, dos chips, da tecnologia, e conversar um pouco, que no final acho que a gente acaba chegando à conclusão de que a tecnologia ela é universal e ela acaba se distribuindo dentro do meio de cada um. O nosso automóvel, boa sorte para toda a turma de jogadores. Rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. Que isso, fera!
Obrigado, Filipão. Obrigado, amigo.